estar aqui com vocês. Também, amiga. Muito obrigada por ter aceitado esse convite, né? Nessa novidade que eu tô tendo aí no Instagram, que é essa conversa, essa entrevista com atitude que eu chamei, que é para poder conversar com as pessoas sobre comunicação e principalmente a gente alargar um pouquinho os nossos olhos, a nossa mente sobre esse assunto que é muito mais amplo do que a gente imagina, né? E Exatamente. hoje a gente vai falar de preconceitos e relações de trabalho, né? Então, a Thay é uma profissional maravilhosa na área aí corporativa. Ela vai falar um pouquinho do currículo dela, mas já adiantando, a gente já deu treinamento junto, já tive esse privilégio de fazer um treinamento junto com a Thay. E foi assim uma experiência fantástica, porque realmente é uma pessoa que conhece muito daquilo que ela fala, ela estuda muito. Então, é um privilégio para mim tê-la como amiga, né? Como uma Oi! pessoa próxima. E também ter essa pessoa que tem esse conhecimento tão vasto nesse assunto, né? Nesses assuntos que ela costuma falar aí no seu Instagram. Então, hoje a gente vai falar sobre esse assunto específico, que é preconceito em relações de trabalho. Por quê? Eu e a Thay já teve uma experiência de dar um treinamento, né? A convite de um shopping aqui de Brasília. E nós fomos convidadas para dar esse treinamento por causa de uma necessidade que o shopping teve, que é melhorar o atendimento em relação a grupos específicos. No caso, foi o público LGBT. Então, a gente aplicou duas teorias, né, Thay? Que foi a comunicação não violenta e a inteligência relacional. Então, a gente vai falar basicamente hoje sobre isso. Para quem não me conhece, quem é seguidor da Thay, meu nome é Anne Gottlieb, eu sou jornalista, eu, eu trabalho no Serviço Público Federal como assessora de comunicação e eu sou apaixonada pela área de comunicação. Então, se você ver aí meu Instagram, tem várias coisas relacionadas à comunicação e principalmente essa comunicação na área corporativa, que é de atendimento. Eu trabalhei 8 anos em banco, então eu tenho uma experiência com cliente também. E estudo um pouquinho sobre isso. Eu acho que sempre a gente tem que aprender, graças a Deus que a gente tem parcerias boas, né? Então vou agora dar a oportunidade para a Thay, para ela se apresentar, falar um pouquinho sobre o seu trabalho, o seu currículo, para que vocês também conheçam essa profissional maravilhosa. Oh, gente, estou muito lisonjeada. Com palavras lindas, amiga. Você já me emociona assim logo no início de live. Tô com saudade, porque essa quarentena deixou a gente distante, não é mesmo? É verdade, é verdade. A gente está cumprindo a quarentena, né? Sim, por favor, em casa. É. Estão saindo nas emergências mesmo, nas necessidades. Gente, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu tô vendo uma galerinha aqui que veio, né, também do meu Instagram, da minha rede de contatos, que eu acabei de disparar ali na lista, numa lista VIP que eu tenho. E, amiga, é um prazer estar aqui com você. Você que é essa jornalista tão competente, você que tem tantas habilidades e competências em diversas áreas, que consegue transitar tão bem entre a área privada e a área pública, né? É um pouco Poucas pessoas complexo, mas a gente se vira. Poucas pessoas têm essa habilidade. E é um prazer estar aqui com você. E foi um prazer também fazer esse trabalho, né? Esse trabalho que a gente fez foi incrível. Um shopping grande aqui de Brasília, para uma temática tão, né, polêmica como essa, que é como Foi um trabalhar a desafio, comunicação né? com isso. Um mega desafio. E eu até divulguei assim, gente, vão lá aprender a se comunicar de forma efetiva. Você nunca mais vai passar vergonha na sua comunicação se você pegar o conteúdo de hoje até o final. Você vai entender todas as etapas da comunicação e a importância disso, gente. Porque a maioria dos problemas relacionais que a gente vê hoje, Anne, é por falha de comunicação, gente. É E verdade. quando eu falo relacionais, eu não tô falando só de marido e mulher, não, hein? Tô falando no ambiente de trabalho, tô falando em várias circunstâncias que as pessoas têm conflitos, não dá conta, né? As pessoas são admitidas pelo currículo, chegam lá com excelente currículo para serem admitidas numa corporação, numa empresa, mas elas são demitidas pela falta de soft skills, pela falta de competências comportamentais, resumindo, pela falta de não saber falar, de não saber se comunicar, de não saber se Exatamente. expressar. E às vezes isso gera outros problemas, gera outros conflitos e as pessoas ficam nesse impasse. Então a gente quer resolver, trazer, né, paz. Exatamente. Vamos iniciar essa discussão e depois a gente pode aprofundar ou em outras lives ou em curso online para vocês também.
Exatamente. Gente, eu e a Anne somos parceiras de trabalho, como ela já disse aí, né? A gente se conheceu no meio de uma outra parceria que a gente tinha de um vídeo no YouTube. Então, tanto eu quanto ela temos canal no YouTube, não é mesmo, amiga? Sim, temos. Comunicação é tudo e o canal da Thay, né? Isso, eu tenho um canal também chamado Coach Tayana Martins, e lá vocês vão aprofundar um pouco mais desse conteúdo que a gente vai dar aqui para vocês. E a gente quer trazer já, então, como se comunicar, né? Primeira coisa que a gente precisa entender, né, amiga, é o que é a comunicação. E você, Sim. mais que especialista, pode trazer isso pra gente. Fala um pouquinho do que é a comunicação de modo geral. Então, a gente começou esse treinamento explicando uma coisa que é muito básica, porque as pessoas acham que sabem comunicar simplesmente porque elas falam ou porque elas escrevem. E o princípio da comunicação, eu costumo falar que é empatia. Alguém emitindo a mensagem para aquela pessoa receber a mensagem e a partir daquele recebimento de mensagem gerar uma informação e um retorno, feedback. Então, a comunicação ela só acontece quando ela tem um retorno. Se ela não tiver um retorno, aquela comunicação ela não aconteceu. Então, assim, explicando em palavras miúdas, a comunicação ela é alguém emitir a mensagem, aquela pessoa recebeu a mensagem, ela retornou o que ela recebeu de alguma forma, pode ser que ela ficou até em silêncio, mas pode ser aquilo ali pode ser um sinal, algum tipo de resposta que ela deu. E a comunicação ela só acontece de forma efetiva se alguém que está falando consegue ter empatia com o outro lado. Então, assim, isso é o princípio da comunicação, resumidamente, tá? Exatamente. E aí, gente, já tem um grande insight. Eu não sei se você pegou, mas pega seu papel e caneta aí para você ir anotando esses insights. Quais os insights? Transforme suas expectativas em pedidos claros, porque as pessoas acham que estão se comunicando porque elas falam determinada coisa, uma determinada situação, um determinado pedido, e aí elas não falam e não checam a escuta, elas não verificam se a outra pessoa entendeu o que elas estão pedindo ou entendeu o que elas estão falando. Aí fica alguém cheio de expectativas de um lado, alguém cheio de expectativa de outro, e um monte de conflito ali no meio dessa bagaça toda, dessa comunicação, porque não consegue se alinhar, não consegue estar nessa mesma frequência, né? Nessa mesma vibração, nessa mesma empatia, como a Anne trouxe. Então a gente precisa aprender, gente, a verificar se a outra pessoa escutou aquilo que a gente, né? Isso é comunicação na prática. Se E não, isso daí, Thais, seria comunicação ativa? A escuta ativa. Sim, exatamente. Tem o princípio da escutativa também. Ó, gente, a segunda insight. Se você ficava até o final para pegar todos os códigos dessa live, pegar todos os grandes insights. O segundo ponto para uma comunicação acontecer e ela para ser ainda mais poderosa é a escutativa. Até fiz um post esses dias, Anne, sobre a escutativa e como faz diferença a gente estar atento a escutar o outro. Uma coisa é eu estar aqui conversando com a Anne com minha cabeça cheia aqui, pensando: nossa, o que eu vou falar daqui a pouco? Como é que vai ser essa live? Será que vai dar certo? Será que não vai dar? Mas, e aí? E o roteiro? Vamos seguir esse roteiro assim? Não, e agora? Vai pular outra fase? Aí eu ia estar com minha cabeça cheia e eu ia deixar de me conectar com você. Eu ia deixar de estar 100% presente nesse momento. Até tô com minha colinha aqui, tô com outro celular aqui para ficar com minha cola. Dorme. A gente não se perder, né? Você também tá com a colinha aí que eu sei. Exatamente. Mas quando nós estamos aqui, nós estamos inteiras, nós estamos 100% presentes para te entregar o nosso melhor. E isso é escutativa. Como é que você anda nas suas relações? Porque se tem uma coisa que nos tira da presença, é isso daqui, né? Acabei de falar. Oh, inclusive é o celular do meu marido, até apareceu a nossa foto aqui. Então, isso, o celular nos tira da presença. Então, às vezes você fala: não, Anne, pode falar. Toca aí, Anne, toca aí, Anne. Isso é presença? Isso é escuta ativa? Não é, minha gente. Isso é escuta de qualquer coisa, menos ativa. Exatamente. E a gente já introduziu um pouquinho o que é comunicação, né? Conversamos um pouquinho sobre isso. Mas onde que entra essa questão dos preconceitos na relação do trabalho? Vamos falar um pouquinho agora de comunicação não violenta? Resumidamente também, porque comunicação não violenta, eu acho que está muito na moda, né, Thay? Todo mundo falando de comunicação não violenta, todo mundo promovendo curso de comunicação não violenta. Ela é simplesmente uma relação, você perceber a diferença que há entre você observar alguma coisa e fazer juízo de valor. Entre você ter sentimentos e opiniões sobre algo, né? E também a diferença entre você pedir e exigir. Então, resumidamente é isso. Eu falo muito como comunicação tem muito a ver com empatia.
tudo a ver. Então, o tempo todo a gente tem que ter essa relação de empatia. Mas nesse princípio da comunicação violenta, ela é muito mais evidente. Então, assim, quando você está fazendo chamando a atenção de uma criança, né? E essa criança, ela não, você faz um juízo daquilo que ela está fazendo como extremamente negativo. Talvez ela não saiba que aquilo é negativo. E você pega e dá um grito, você xinga, ou você fala, menino, sai daí, porque você está fazendo aquele juízo de valor como negativo. E a criança, ela vai entender aquilo como algo muito ruim. Então, pode gerar outras consequências, né? Esse pedido de forma meio agressiva pode gerar outras consequências para a criança. Então, resumidamente, a comunicação não violenta é isso. Só que nas relações de trabalho, gente, como é que você consegue ter a comunicação violenta? Por quê? Por que é tão difícil? Porque a gente evidenciou nesse treinamento, né? Porque são pessoas diferentes. Se você briga com seu irmão, se você briga com seu filho, se você briga com seu esposo, e, gente, ou pessoas que você foi criada aí desde pequena, imagina pessoas totalmente diferentes, né? Pessoas que foram criadas em lugares, têm culturas, histórias. Então, assim, as relações de trabalho, elas acabam sendo bem mais conflituosas, bem mais difíceis, justamente por causa das diferenças. E é aí que nasce os preconceitos, o preconceito também, resumidamente, é ter um conceito anterior, né, do conceito real, né? Então, assim, olha como as relações de trabalho são também complexas por causa das diferenças e geram esses preconceitos, e às vezes a gente não sabe usar a comunicação de forma não violenta para poder conversar com os nossos pares ou os nossos subordinados de alguma forma. Então, assim, o que essa teoria toda que a gente falou até agora tem a ver com o nosso tema, que é preconceitos e relações no trabalho. E a gente vai abordar junto também a inteligência relacional, que a Thay é especialista nisso. E, gente, contextualizando ainda mais, né? Porque, igual a Anny falou, gente, CNV, que é comunicação não violenta, é um mundo. Tem coisa pra caramba pra você estudar sobre isso daí. Dá pra você estudar muito sobre, inclusive transformar não só as técnicas de comunicação, mas o seu interior. Porque a gente entende que a gente tem que olhar as nossas necessidades, a gente tem que olhar lá dentro. Que quando a gente está exigindo, isso vem de onde? Por que eu tenho essa exigência? Qual é o meu histórico familiar? Qual é a cultura que eu fui inserida? Quais são as crenças que estão sobre mim? E aí você começa a se investigar um pouco mais para entender também as suas próprias necessidades. E aí a gente não consegue se comunicar de forma efetiva porque nem a gente se conhece, imagine conhecer o outro. Se nem a gente sabe lidar com os nossos próprios sentimentos. Eu vi um meme tão engraçado, Anny, agora na quarentena, o pessoal colocando assim: gente, eu já me conheci o suficiente na quarentena, já descobri que eu sou insuportável, já pode parar. Mais ou menos isso. A gente falou no começo que era um tempo para todo mundo se conhecer, né? Olhar para dentro de si e tudo mais, e parece que esse tempo não acaba. Exatamente. Então, gente, e tem 4 pilares a comunicação não violenta, né? Primeira coisa é o fato. A gente precisa se atentar ao fato, porque quando a gente olha o fato, a gente consegue descolar um pouco a nossa interpretação. E a gente, nesse treinamento do shopping, especificamente, a gente fez várias dinâmicas, né? E uma das dinâmicas era a gente, por exemplo, perguntar o que aconteceu no dia 11 de setembro. Deixa eu ver, tem 13 pessoas com a gente. Comentem aí, galera, o que aconteceu no dia 11 de setembro. E agora foi 2011 ou foi 2001? 2001. 2001, né? Foi 2001. Eu acho que sim. Vamos pôr esse povo para interagir, gente. Conhecimento tem que ser assim, ó, prática. Prática para vocês poderem sair daqui com esse conhecimento em prática. Sair daqui com esse conhecimento aplicando. O que aconteceu? Ótimo, já mandaram aqui uma coisa. Atentado às Torres Gêmeas. Ótimo. E aí a gente perguntou o que aconteceu no dia 11 de setembro. E as pessoas trouxeram exatamente isso. Isso é terrorismo. Ótimo. Sobe mais. Sobe. Depende. Opa, Gabi, depende do quê? Vamos ver como é que o pessoal tá aí. Atentado terrorista aos Estados Unidos. Onde? Gabi, nós estamos falando exatamente desse fato que as pessoas estão comentando. Qual é a sua visão sobre esse fato? Traz aí pra gente também. Rubens, você acabou de chegar, seja muito bem-vindo. Nós estamos falando sobre comunicação não violenta, preconceito, relações de trabalho e como aprender de vez a se comunicar de forma efetiva.
Se comunicar de forma a trazer resultados. Não é não, Anne? Isso. Exatamente. Essa dinâmica, né, tá? Eu lembro que a gente teve... As pessoas, elas sempre lembram daquilo que está acontecendo, que aconteceu, como o pessoal lembrou. Mas a interpretação daquilo dali vai depender de quem viu. Porque a interpretação está dentro, a partir do interior da pessoa. Então, a mesma coisa nas relações do trabalho, né? Exatamente. Gente, atentado. Oi, Bruna. Atentado, terrorismo, são coisas que foram inseridas. Eu confesso para vocês que a primeira vez que eu percebi isso, eu também falava na mesma linguagem que cada um de vocês estão falando aqui. Só que atentado, terrorismo, é a forma como a mídia implantou na nossa mente. É a forma como a gente culturalmente absorveu aquela situação por causa da nossa influência externa. Mas qual foi o fato? O fato foi que um avião bateu em 2 torres e as torres desabaram. Esse é o fato. Olha como nós estamos impregnados nas interpretações. Olha como a interpretação faz parte totalmente da nossa linguagem. E é por isso que a comunicação não violenta, ela existe com esse termo. Porque todo mundo tem um certo preconceito. Como assim violenta? Eu não sou violenta na minha comunicação. A violência na nossa comunicação ela é transparente. Dentro das relações de trabalho, às vezes você vai... Eu vi um exemplo esses dias maravilhoso de uma amiga minha, Diana, que ela é facilitadora de CNV. E ela falou assim... o seu chefe vai pedir alguma coisa e ele fala assim, olha, eu quero esse relatório para daqui 2 horas. Dá tempo, né? Com certeza dá, não dá? Olha a exigência já presente nesse pedido, suposto pedido. Isso é um exemplo claro de violência na nossa comunicação. E calma, tá? Antes que você saia daqui pensando que você é uma pessoa extremamente violenta, ou então, meu Deus, e agora? O que eu faço na minha vida? Ainda descobri que eu sou uma pessoa violenta na minha comunicação. Calma que tem jeito. Porque está intrínseco na nossa linguagem. Às vezes a gente pratica isso sem nem perceber. E a gente percebeu isso muito no treinamento, não foi, Anne? Quando a gente começava a passar as imagens. Sim, para mim foi o ponto-chave do treinamento, porque a gente fez uma coisa muito simples. Porque, só para vocês terem uma ideia, contextualizando ainda o treinamento. O treinamento foi para vigilantes e recepcionistas do shopping. Sim. E o objetivo era que eles abordariam pessoas de forma menos violenta. Eles tinham muita dificuldade em, por exemplo, se visse uma pessoa fazendo algum ato que não fosse de acordo com aquilo do shopping, abordar aquela pessoa, conversar com aquela pessoa. Então, o treinamento foi totalmente voltado ao atendimento, ao melhor atendimento do público. Aí, o que a gente fez? A gente criou uma parte do treinamento que chamava Quem São Eles, né? Então, a gente colocou fotos de pessoas, assim, um negro modelo e um branco vestido de mal vestido. Uma pessoa velha e uma pessoa jovem. Vou até pegar para vocês aqui. 2 jovens se abraçando. 2 homens se abraçando e 2 mulheres se abraçando. E a gente perguntava para eles, né? Quem são essas pessoas? Deem características dessas pessoas a partir dessas imagens. E foi uma surpresa muito grande. Até uma pessoa, né, quando ela viu uma imagem, ela falou assim, ela quase acabou com o treinamento, né? Ela falou assim, vocês estão sendo preconceituosos, não sei o quê. E a gente só perguntou, vou ver se eu acho a foto aqui para mostrar para vocês. A gente só perguntou a profissão daquela pessoa a partir da imagem, perguntou qual era a impressão que aquela pessoa passava, né? O que mais tá? Eu acho que foi só isso, né? Profissão, a gente ficou perguntando qual era a interpretação que as pessoas tinham daquela imagem. Então, por exemplo, essa imagem. Isso. O que vocês acham? Vamos fazer aqui, amiga? Acho que dá para ver. Ó, eu tô vendo. Vocês estão vendo? Vamos ver se o pessoal tá vendo. Vocês estão vendo a imagem? Responde aí pra gente, se vocês estão conseguindo ver. Esse homem sentado, ó, eu vou descrever o fato. Tem um homem sentado não sei se é uma cadeira. Mas vocês estão conseguindo ver? É um parque, Isso. Sim. Ótimo. Então eu quero que vocês digam para nós. Qual a interpretação que vocês têm? Já mandaram uma aqui, ó, gato. Qual a interpretação que vocês têm dessa imagem? Acho que tá. Agora não ficou bom, não. A outra tava melhor. Tá pegando bem no regular. Tá bem escuro agora.
Mas o que vocês acham? Agora vocês vão ser influenciados, porque a Anne falou uma possível profissão para ele. Mas, gente, foi exatamente nessa imagem que surgiu essa polêmica. O que vocês acham? Qual é a profissão dessa pessoa? Conta aí pra gente nos comentários. Lindo, modelando. Modelando, isso, exatamente. Só que, para nossa surpresa, a pessoa que viu essa imagem... A pessoa que viu essa imagem ficou assim, atordoada. Ela ficou atordoada e falou assim: vocês estão agindo com preconceito, vocês não poderiam ter colocado essa imagem. A gente falava assim: calma, vamos esperar. E eu falei a minha interpretação, né? Na verdade, quando eu achei essa foto e coloquei ali no slide, foi justamente porque ele é o modelo, né? Só que as pessoas já têm o preconceito tão arraigado que elas interpretam da forma que elas acham que devem ser. E esse rapaz, por incrível que pareça, ele era negro, né? E ele achou assim que ele se enxergou, né? Então ele viu como preconceito, né? Então a gente ficou bem assim, assustada, né? Até Foi, não, o treinamento hora, né? acabar. A gente pensou, e era uma pessoa extremamente influente no grupo. E aí, como que nós contornamos isso? Exatamente expressando a nossa interpretação, expressando exatamente o que ele tinha acabado. Olha a importância da escutativa. A gente conseguiu pegar na hora aquela fala e trazer aquilo para discussão, e aquilo foi a grande virada de chave do treinamento. Porque a gente trouxe exatamente isso. Olha como que nós interpretamos, olha a nossa visão, olha o sentimento que uma imagem como essa gera. O que isso diz sobre você? Alguém falou, refletiu já o que estava internamente. Por isso que a comunicação passa pelo autoconhecimento. Estou perguntando qual é o tema da live. O tema da live é como se comunicar de forma efetiva através da inteligência relacional e da comunicação não violenta. E aí, consequentemente, tratando como que a gente faz com os preconceitos nas relações de trabalho. Tá bom? Então, se você quer aprender como se comunicar de forma efetiva, fica aqui com a gente até o final. E aí, gente, foi a grande virada de chave do nosso treinamento, porque a gente trouxe exatamente aquela inflamação, né, que, assim, de emoções que aconteceu naquele momento para o cerne do nosso treinamento, que é como que tá tudo enraizado dentro de nós. E a gente entrou numa outra temática, que é o autoconhecimento. Como a gente precisa se conhecer. Tem um modelo, vou mostrar para vocês essa ferramenta simples e poderosa, que chama MOAR. Modelo do Observador, Ação e Resultado. Por isso que é MOAR. Oh, podia ter trago a caneta aqui do meu quadrinho, mas eu tenho papel e caneta aqui para vocês. E aí, gente... Oh, é assim, ó, MOAR. Tá dando para ler aí, amiga? Tá ao contrário, amiga, por causa do vídeo, reflete, né? Não tem problema, não. Presta atenção aqui em mim que você vai aprender isso daí hoje e você vai começar a praticar o autoconhecimento se antes você não praticava. O que é o MOAR? Modelo do Observador, Ação e Resultado. São 3 bolinhas. Como a bolinha não tem como refletir, eu vou colocar aqui a bolinha para vocês, ó. 3 bolinhas. Uma bolinha é o observador, uma é a ação e a outra é o resultado. Então, a primeira bolinha é o observador. Como assim observador, Tayana? Nós somos observadores. Nós somos observadores de mundo, a gente observa tudo e a gente interpreta de acordo com aquilo que a gente, observa. É como se a gente tivesse um óculos interno, né, amiga? Sim. É como se o óculos fosse do lado de dentro. Então, tem um filtro que passa por esse óculos, por essa interpretação. E, Tayana, com que base que é feito esse óculos interno? Com que base é feita essa interpretação? Esse óculos, essa interpretação, ela é construída ao longo da sua trajetória de vida, ao longo da sua jornada, com aquilo que você aprendeu que era certo e errado, com aquilo que você aprendeu que era bom e ruim, com aquilo que foram colocando os seus julgamentos de valores, né? Os seus juízos de valores foram internalizando em você de acordo com o ambiente que você convive, de acordo com as pessoas. Por isso que às vezes as pessoas falam, né? É a soma das 5 pessoas que convivem. Interrompendo para dar um exemplo e reforçando o exemplo que a gente deu. Esse rapaz, provavelmente, ele sofreu preconceito racial. Por isso que ele ficou tão indignado, que é um exemplo aí que a Thay deu, né? Por isso que ele ficou, ele sofreu, ele presenciou, ele viu alguém perto, tão indignado na hora que ele viu aquela imagem lá. Então, sim, foi realmente caloroso para ele por causa disso aí que a Thay acabou de explicar. Que é
esse filtro que está aí, né, atrás dos olhos dele, que é a partir das vivências. Exatamente. E aí, como aquele sentimento já estava ali internalizado, ele escapou naquela situação. Por isso que é muito importante também inteligência emocional. Não vai dar tempo, é conteúdo demais. É muito Segura a conteúdo, onda, galera. Quem tá aí com a gente até 9 da noite, aprendendo, vai ficar aí, fica aí um pouquinho, viu, gente? Vocês vão aprender muito, vai valer a pena cada minuto aqui com a gente. E aí, ele trouxe à tona aquilo que já estava internalizado. Então, ele teve a oportunidade de se perceber diante daquela situação, perceber o que estava dentro dele, o que estava expressando ele, de onde veio aquela marca, de onde veio aquele sentimento. Então, isso é o nosso observador. A gente só muda a realidade que a gente intervém. Se eu quiser mudar esse celular de lugar agora, ó, vou fechar o olho e eu vou mudar esse celular de lugar, gente, vai acontecer um desastre, vai cair aqui o ring light, as coisas tudo, porque eu não tô vendo. Você só muda aquilo que você vê. Então, o primeiro passo para a mudança também é esse. Então, se você quer se comunicar de forma mais efetiva, passa a se ver mais. O autoconhecimento é essencial. E é assim que você se conhece. Se observando, entendendo quais são as emoções que estão aí dentro do seu coração. Qual é o seu histórico de vida. De onde você vem. Qual é as raízes. Quais são as conversas que você mais tem. O que é que você consome aqui da internet. Se antes consumia besteira, agora você vai consumir o meu canal e o da Anne. Para você evoluir para o próximo nível. Boa, Thay. Boa que a gente sempre... Ex-bancária é assim, que a Thay é ex-bancária também, né? Ex-bancária vem de tudo, gente. Sem nem perceber. É. Ai, gente. E aí, esse é o nosso... Olha aí, o nosso observador ex-bancário, tá vendo, gente? Trabalha no Citibank. E a Ana trabalhou também no banco, então aí, ó, a gente, ex-bancário, faz parte do meu filtro mental. Não tem como eu vir aqui falar um negócio e eu não contar isso aí pra vocês, porque faz parte da minha história, faz parte do que nós somos. Então, o primeiro passo é observador, dentro do modelo do MOA, modelo observador, ação e resultado. O segundo... Ai, gente. Que massa! Show! O segundo, gente, é ação. Dá pra ver aí, amiga? Ó. O azul de ação. Uhum. Ou seja, tudo que a gente observa, tudo que a gente é, também projeta alguma ação. E com base nessa ação, a gente tem o resultado. Saca agora a grande virada de chave disso daqui, minha gente, por favor. Se você está aí, você vai agradecer a Deus por ter te colocado aqui nessa live hoje. Você vai ficar a pessoa mais feliz da Terra, porque você vai sacar isso daqui agora. Olha só. Às vezes, a gente quer mudar a ação para ter resultados diferentes. Só que mudar a ação para ter resultados diferentes, às vezes não é necessário. Vou te dar um exemplo. Tem duas pessoas estudando para concurso. O fulano A e o fulano B. Eles têm a... Oi, amiga? Tinha travado, amigo, mas voltou. Voltou, né, gente? Eles têm a mesma ação. Eles fazem o mesmo cursinho, eles têm a mesma carga horária, inclusive eles estudam junto. Só que na hora do resultado, o B passou e o A não passou. Como é que você explica isso? Se todas as nossas ações interferem nos nossos resultados, não é só mudar a ação para a gente ter resultados diferentes? Não. Não é só mudar a ação. Por isso que quando a gente vai falar de comunicação efetiva, como a gente está aqui contando para vocês, a gente tem que mexer numa coisinha mais profunda. A gente tem que ir no observador. Por isso que a comunicação não violenta é tão profunda, a CNV. Porque não tem como a gente trabalhar só ação. A gente poderia, né, não, Anne? A gente tem 1 milhão de esqueminhas. A gente poderia chegar aqui, ó, esqueminha pronto, nunca mais você vai errar, técnica infalível de comunicação. Você vai pegar os dedinhos, você vai fazer isso daqui, pronto. Não tem, gente. Você, ó... Não tem, é uma coisa que... Se você querer uma fórmula mágica. Tem uma coisa que eu converso muito, tem uma coisa que eu converso muito com a Thay, eu particularmente sou muito contra pessoas que impõem métodos, né, amiga? Eu costumo falar isso. Porque eu falo, gente, para que as pessoas estão impondo métodos de felicidade, métodos de conquistar as coisas? Porque nada vai mudar se você não mudar. E a sua história é diferente. E além da questão da mudança, né, o comportamento, aquilo que você... Exatamente, Jane. Eu não gosto dessa questão de falarem que tem receita. Parte muito dessa observação de si e de você buscar aquilo que está dentro de você, que é o seu diferencial, principalmente nas empresas privadas aí, ou no empreendedorismo, né? É você ter o seu diferencial, porque você não tem uma forma. Então, quando as pessoas me perguntam, Anne, como você disse, como eu vou comunicar de forma mais efetiva o meu negócio, né? Dentro das minhas relações de trabalho, é sendo você.
Só que sendo você buscando essa empatia, né? Por isso que a comunicação não violenta, ela veio numa onda aí de bem fama nesses últimos tempos, né? As pessoas nem sabiam o que era comunicação e já estão falando de comunicação não violenta. Mas por quê? Elas veem a necessidade das pessoas se quebrarem, né? Para poder ajustar aquilo que é o outro, né? Ter essa empatia. E vem muito nessa questão de diferenciar, igual você falou, né, Thay? De sentimento, aquilo que você está sentindo, da opinião, que foi o que a gente mais tratou no treinamento. Uma coisa é você sentir, quando a gente mostrou as fotos, por exemplo, do abraçado, que poderia ser irmãos, né? Que é dois homens abraçados e duas mulheres abraçadas. Né? Então, poderiam ser irmãos, poderiam ser primos, que tem primo que brinca muito de abraçar, poderiam ser amigos, mas também poderia ser casais homossexuais. Então, assim, algumas pessoas na hora agiram com algum preconceito, falar assim, ah, isso daí não tem nada a ver com a minha religião, a minha religião não aprova isso. E foi uma coisa que a gente falou, assim, tá, é seu interior, é aquilo que você acredita, é aquilo que você não faz para você, que é o que você quer, mas não quer dizer que você tenha que ter atitudes preconceituosas, abordagens, comunicação preconceituosa com aquela pessoa. Uma coisa é aquilo que você acredita, outra coisa é aquilo que você faz para ter esse convívio social, né? Aquilo que você tolera, que eu falo assim, você não precisa aceitar, nem amar, nem fazer igual. O que você precisa fazer é respeitar e tolerar. E parte desse início, dessa conversa sobre empatia e comunicação não violenta. Não tem como, né? E a inteligência relacional, que tá tudo muito junto, né, tá? Então, assim, quando a gente Será que travou? Travou? Não, tá. Aqui tá tranquilo. Também para mim, tá tranquilo. E aí, gente, para vocês? Então, quando a gente percebeu que as pessoas, né, por ter esse observador com um olhar naquele mundo, naquela cultura, naquilo que elas viviam, né, naquilo que elas viam como verdade ou não, elas tinham dificuldade de se relacionar com outras pessoas diferentes. Então, a gente trouxe à luz que o outro não tinha que mudar, né, por causa dele. Né? Eu acho que parte muito dessa conversa que você falou agora, né, Thay? Do observador. Não tinha como mudar, né? A outra pessoa não vai mudar por sua causa, gente. Ninguém vai deixar de ser homossexual se você tem preconceito com negro em algum cargo, alguma coisa. A outra pessoa não vai deixar de ser quem ela é por sua causa. Quem tem que mudar é você. É você que está tendo atitudes ruins baseadas no seu histórico, né? Na sua falta de observação dos seus atos. Então tem muito a ver isso que a Thay falou, essa questão de se observar, se autoconhecer antes de transmitir e ter essas relações saudáveis no trabalho. Isso, gente. Isso não impede também o seu posicionamento. Durante muito tempo eu tinha um receio, às vezes, de posicionar algumas crenças, algumas visões que eu tinha com esse receio enorme de ferir o outro. Mas se cada um... É a questão do respeito, né? Cada um pode impor aquilo que... Impor, não. Pode expressar aquilo que acredita. Eu até fiz uma postagem esses dias sobre... defenda, agregue, espalhe suas crenças sem agredir as dos outros, né? E isso é a diversidade. É muito rico quando a gente tem pensamentos diferentes, opiniões diferentes, porque é na diversidade das coisas que surgem grandes soluções, que surgem grandes ideias, que a gente agrega o que o outro tá vendo, o outro não tá vendo, e ali, né, vai surgindo outras coisas. A própria Bíblia diz, né, na multidão de conselheiros, a sabedoria. Então a gente vê que há riqueza no meio da diversidade, mas as pessoas às vezes não sabem lidar com a diversidade, porque está tão internalizado o preconceito, está tão internalizado aquilo que ela acredita, que para ela se expressar, ela precisa agredir, ela precisa impor, ela precisa se expressar de maneira violenta. E por isso que o primeiro ponto é o autoconhecimento. E eu quero falar sobre a inteligência relacional, porque a gente falou, Daiane, o que é? Exatamente. Até agora você não conceituou a sua especialidade, que é a inteligência relacional. Agora vamos subir uns coraçãozinhos aí, né, Anne? Para espalhar essa live aí pra galera, gente. Cadê os nossos corações? Eu vi aí uma galera colocando coraçãozinho, mas eu acho que mais coraçõezinhos vai ser lindo para eu poder falar de inteligência relacional, que tem tudo a ver com coraçãozinho. Vamos lá. Inteligência relacional, gente, inter vem de dentro, ligere vem de ler e relacional de relações. Então, inter é dentro, ligere ler dentro das relações.
Inteligência relacional passa também pelo autoconhecimento, pela essa leitura interna. Então, quando eu estou aqui com a Anne, eu preciso ler esse ambiente. Por mais que a gente não esteja... E olha, amiga, eu tenho feito umas sessões de coach online. Deixa eu te falar. Eu me arrepiando, a coach chorando do outro lado. Esse negócio de presença só no presencial que funciona. Não. Eu tenho provas concretas. A gente consegue estar aqui no online e você está aí se comunicando com a minha verdade. Porque nós estamos aqui inteiras falando que a gente acredita, falando que a gente estudou muito tempo para poder aprender, falando das situações que aconteceram durante o treinamento, vida real. Então, eu tenho certeza que se você está aqui com a gente, né, 15 pessoas durante esse tempo todo, você está sendo aí, você está evoluindo também a sua comunicação, você está evoluindo quem você é. Então, a gente consegue sim, né, no meio online também trazer essa inteligência relacional. Então, é a capacidade que você tem de ler dentro das dinâmicas conversacionais para você poder se posicionar, para você ser mais assertivo, para você conseguir transmitir com maior clareza a sua comunicação. Então, tudo que a gente falou também tem inteligência relacional. Olha que lindo, tá chegando gente nova porque vocês espalharam coraçãozinho. Que show! Pois é, né, amiga? Amiga, eu queria passar 4 passos também da CNV, para a gente deixar bem... Você já falou de todos, mas eu queria deixar bem claro quais são os 4 passos principais da CNV, gente, a comunicação não violenta. Você leu meu pensamento, porque estava aqui agora, era a próxima anotação, que é falar dos 4 passos. É aquela figurinha da mente compartilhada, é isso mesmo. Massa, gente. Isso é nosso sistema límbico, né, amiga? Funcionando aqui, ó. Funcionando. O primeiro passo que você ia falar era a observação, é isso? Isso! Aê! Então, vamos lá. Isso, né? O primeiro passo é a observação, né, gente? A gente fazer o possível para observar sem gerar julgamentos. Mas a gente fala sem gerar julgamentos total, é impossível, né, Thay? Não tem como a gente não gerar julgamentos, porque a gente tem a nossa história, a nossa vida. Mas quando a gente fala julgamentos, essa palavra aqui, julgamento, é aquilo que faz com que você não comunique violentamente com aquela pessoa, né? Então, assim, não fazer esse processo a partir, tentando não gerar julgamentos. Então, quando a gente vê aquilo que é diferente do nosso, eu falo coisas até pequenas, né, amiga? Ultimamente, eu tô vendo muito vídeo do Leandro Carnal. Eu sou super fã, adoro ele, e ele é ateu. E ele sempre fala que ele é ateu, apesar dele conhecer muito a Bíblia, ele cita muito a Bíblia. Então, mas ele é ateu. E quando ele fala coisas que eu não concordo, hora nenhuma aquilo ali me dói, porque eu simplesmente observo aquilo a partir do olhar dele, que é ateu. Então, ele não conhece as coisas como eu conheço, né? As coisas de Deus que eu acredito. Então, aquilo ali passa, acabou, eu continuo vendo os vídeos que eu gosto muito e não me ofende o fato dele ser ateu, e eu não vou deixar de ver os vídeos dele, que ele tem um conhecimento fantástico histórico, porque ele é historiador, porque ele é ateu, né? Então, assim... Eu posso não concordar com você, mas eu respeito e defendo o seu direito de fala até o fim da morte. Exatamente, é isso que vem a observação. E outra coisa bem legal que Augusto Nicodemos também fala, e nos últimos dias eu tô vendo também muitos vídeos dele, ele fala assim, ainda bem que as outras pessoas podem professar a fé delas, porque isso permite que a gente professe a nossa, né? Então, assim, se não houvesse essa liberdade de expressão, essa liberdade de cada um professar a sua fé, enfim, a liberdade das diferenças, que a gente sabe também que tem o livre-arbítrio, né? Que a pessoa escolhe aquilo que ela quer ou não, a gente talvez não poderia estar fazendo aquilo que a gente quer, né? Vivendo as nossas diferenças também. Né? Então, assim, é muito importante esse olhar de observador, tentar ser o mais isento possível. E aí, gente, o primeiro fato é observar. Então, isso que a Anne falou é muito interessante, porque não tem como a gente não julgar. Se eu tenho uma peruca rosa aqui, podia até aparecer com a peruca rosa, cara. Fazer um desafio. Nós temos 16. Se bater 20, eu vou pôr peruca rosa aqui nessa live, para vocês nunca mais esquecerem desses ensinamentos que nós estamos passando aqui para vocês. A gente usa muito isso na PNL. Quando você vincula alguma coisa ao ridículo, você memoriza muito mais. Isso é técnica de memorização, inclusive para aprender mais rápido. Mas esse não é o tema, não. Volta para cá. Quando você entra aqui, olha lá, 18. Caraca, a galera quer me ver de peruca rosa. Não tô acreditando nisso. Eita, Anne, só aqui. Vamos lá. Quando você
você entra nessa questão do julgamento, é automático, o julgamento vai vir, você não tem como isentar 100% o julgamento, gente, porque a partir do momento que você viu, você pensa alguma coisa. Quer ver? Eu vou fazer um teste agora com vocês, que estão aí presentes. Eu quero que vocês não pensem no elefante rosa. Aquele elefante rosa, um elefante rosa bem grande, é um elefante gigante rosa, bem na sua frente, bem na sua visão, mas eu quero que você não pense. Me conta agora quem não pensou. Duvido. Só alguns que já sabem desse tipo de técnica e tentam disfarçar a mente. Mas eu quero ver quem não pensou no elefante rosa. Porque quando eu falo, gente, elefante rosa, já vem na sua mente o elefante. Olha, tão rindo porque pensaram no elefante rosa. Pensando em pink. É muito difícil a gente controlar esse julgamento, né? Controlar assim, de forma imediata e isentar que ele venha. Mas a gente pode optar pelo que a gente vai fazer com esse tipo de julgamento. Se a gente vai deixar ele ficar ou se a gente vai deixar, a gente vai se dar a oportunidade de analisar os fatos. Então, esse primeiro ponto é analise os fatos. Quais são os fatos? Porque quando eu vou, por exemplo, me comunicar com a Anne, Anne, eu quero te dar um feedback. Lembra lá no dia do treinamento? No dia que a gente foi lá no shopping de Águas Claras? Porque eu vou falar os fatos. Agora, se eu falar, Anne, eu quero te dar um feedback. Anne, você é muito adiantada. 6 horas da manhã estava na minha casa. Que agonia é essa, mulher? Foi quase isso, né, Thay? Quem levanta muito cedo e a bichinha sofre. Pegar no pé dela para levantar cedo. Eu falei de propósito. E essa situação é a forma como eu vejo. Para a Anne, não. Para a Anne, isso significa responsabilidade. Para a Anne, isso significa precaver. Para a Anne, isso significa organização. Então, eu não posso chegar a falar para a Anne, Anne, deixa de agonia. Anne, isso daí é ansiedade. Não, gente, isso é a minha interpretação. O que eu posso falar é o fato. Anne, quando a gente marcou o treinamento no shopping, eu acho que a gente sair de casa às 7 horas da manhã era suficiente. Porque às 6 da manhã a gente chegou, ficou esperando, o shopping estava fechado. Tipo isso. Foi isso. Pior que tava mesmo. E eu pensei nesse exemplo agora. Você não é agoniada não, viu, amiga? Só é um exemplo mesmo. É verdade. É verdade. Eu tava falando isso agora. Eu falei assim, eu sempre sou muito adiantada. Tá, é um pouco mais atrasadinha. Mas eu prefiro. E o segundo passo, né, amiga? É bem que você já entrou aí, a questão do sentir, né? Que é como você está sentindo diante daquela reação. Quando você vê uma pessoa que é ateu falando, o que você sente, né? Se você sente uma repulsa, talvez seu cérebro bloqueie e aquela pessoa fale muitas coisas positivas. Vou dando um exemplo aqui, tá, gente? Mas que eu aprendi, né? E você bloqueia a sua mente, porque simplesmente aquela pessoa falou, não, eu não acredito em Deus, né? E você acredita. Então, assim, olha como isso já bloqueou e já vai fazer com que você comunique algo violento para ela. Nem que seja, né, uma má postura, um fechar a cara, um levantar a sobrancelha. E às vezes aquela pessoa tem um conteúdo fantástico. Então, como você está sentindo diante desses fatos que a Thay falou? Olha o quanto que é importante, né? Esses passos, assim, parece ser simples, só que a gente faz o tempo todo de forma automática, né? Então, exato, quando a pessoa está tendo alguma ação perto de você, antes de agir de forma preconceituosa, sinta aquilo dali. E se realmente aquilo te causou uma coisa muito ruim, eu aconselho o silêncio, né? Que é uma luta que eu estou tendo nesses últimos dias, principalmente na quarentena, que é observar e silenciar. Oh, Deus, que luta é essa? Diante das mídias sociais, Eu falei que essa semana eu estou fazendo um voto de silêncio, amiga, eu não estou entrando em nenhuma confusão, nenhuma treta, não estou opinando em coisa quase nenhuma, justamente para não agir com a comunicação violenta. Entendeu? Então, assim, eu optei pelo silêncio nesses últimos dias. Deu uma escapulida? Já dei, não vou mentir, mas pelo menos não agir com a comunicação tão violenta quanto antes. Por causa dos meus sentimentos, entendeu? Por causa das minhas opiniões. É muito interessante o silêncio, porque o silêncio te ajuda a refletir. Você deixa de olhar o externo e você olha o interno. Ai, por que isso está me incomodando tanto? O que isso diz sobre mim? Gente, tudo aquilo que te incomoda no outro é problema seu, não é do outro. É seu incômodo, não está doendo no outro, está doendo em você. Então trate você de resolver isso daí. Vai olhar lá, ó, o que esse incômodo quer me dizer? O que esse sentimento tem? Qual é a minha... Aí já é o terceiro ponto, que é a necessidade. Qual a minha necessidade? Gente, vamos subir nos pontos aqui para quem está entrando não se perder. O primeiro ponto é fato ou observação. Melhor, observação. Primeiro ponto, observar.
observar, e se quiser ainda coloca um xizinho assim, ó, observar é diferente de interpretar. Coloquem aí o primeiro ponto. O segundo ponto é o sentimento. Então, qual é o sentimento que você tem quando você está diante daquela situação? E a gente está falando sobre isso. Sobre sentimento, eu vou ensinar mais uma técnica aqui de PNL para vocês. Uma técnica de dissociação de sentimento. Amiga, eu aprendi isso no curso. Amiga, eu não tô gente, não. Tô poderosa demais. Ai, meu Deus, me ensina, fala, pelo amor de Deus, que eu tô precisando. Porque eu tô vendo que meu silêncio daqui uns dias vai acabar. Ao contrário da Gabi, que é minha amiga desde os 6 anos de idade, eu não tenho preguiça nenhuma de discutir. Essa uma pessoa que não tem preguiça de discutir sou eu. Mas eu estou aprendendo, porque é uma coisa que só faz mal pra gente, né? Pra outra pessoa, né? Talvez nem tanto. A gente pode vir depois falar sobre tipologias conversacionais, né? Que ótimo, a gente fala sobre discutir, diálogo, nível de presença. Muito legal esse tema também. Ótimo. Mas deixa eu te ensinar. Amiga, essa técnica é top das galáxias, esse insight. Porque ele traz... você consegue tirar o sentimento diante daquela cena, diante daquela situação, aplicando só PNL. Como é que funciona? Presta atenção, você que tá aí, desliga a televisão. Se você tá aqui na live, tá fazendo outra coisa, para só agora que você escutar aqui, porque essa daqui vai te ajudar muito. Eu passei por uma situação como essa. Eu estava diante de um conflito. E aquele conflito mexia emocionalmente comigo. Eu sou do tipo da pessoa que eu sou o contrário da Ana, eu corro da briga. Porque antes do coach eu não sabia me posicionar, não sabia brigar. Então, se eu sentia raiva, eu chorava. Aí como que eu ia brigar chorando? Pois eu já entro com o pé e tudo. Ai, Deus. Não tinha como eu brigar chorando, gente. Eu sou uma pessoa que chora por tudo. Extremamente emocional, sentimental nesse sentido. E aí eu aprendi a lidar, a expressar minha raiva sem ser com choro. E essa técnica de PNL, o que ela ajuda? Ela ajuda você a isentar a emoção diante daquele conflito, diante daquela situação. Como que é isso, Tayana? Então, vamos supor, tá eu e o fulano B aqui no sofá. E nós estamos aqui numa discussão. O que a técnica da PNL ensina? Eu saio dessa discussão. Eu tô aqui, posso até estar aqui conversando, mas eu vou começar a imaginar a discussão fora da cena. Então, é como se eu fosse meu dedo aqui. Eu sou uma terceira pessoa nessa discussão. Então, você sai... Amiga, isso é poderoso. Amiga, mas eu falo pra você que eu faço isso, sabe? Mas eu faço isso principalmente no ambiente de trabalho. Porque lá eu não posso discutir. Lá eu não posso falar aquilo que eu quero. Eu pego, saio do meu corpo, literalmente. Isso, literalmente. Você se imagina saindo do seu corpo e indo para o terceiro lugar, o terceiro papel. E você começa a analisar aquela situação de fora. E aí tem uma outra parte que é ainda mais profunda, é um nível mais hard da técnica, mas você também pode começar a testar essa fórmula, que é você se colocar... Aí você foi para a terceira, depois você vem para trás. E você se coloca no lugar do outro. Então, cara, se essa pessoa está sendo tão agressiva na forma como ela está falando, o que isso remete sobre ela? O que isso diz sobre ela? Qual é o histórico de vida? Gente, eu já fiz isso e eu vi, tipo assim, feridas profundas. Porque eu parei para pensar do outro lado. Cara, amiga, dissociação emocional. Você sai da cena. Acho que eu não sabia que tinha esse nome científico para essa minha caixa do nada, não. Pronto! A sua caixa porque eu faço isso. As minhas amigas costumam falar que eu sou meio menino, né? Na hora de discutir, às vezes meio homem mesmo, porque aquele pastor, ele fala muito, né? Esqueci o nome dele, minha cabeça é tão ruim, que ele fala muito da caixa do nada, do masculino. O pastor Cláudio Duarte. Isso, Menino, quando eu quero me isentar de uma coisa, eu entro nessa caixa do nada. Quem tá muito tempo perto de mim percebe que eu tô na caixa do nada, porque eu tô assim... paralisada, sem enxergar, sem ver, sem escutar. A pessoa pode até me cutucar, quer dizer que eu saí real daquela situação. Que é o que eu faço, que eu tenho essa estratégia de bloquear minha mente. Nas mídias sociais é um pouco mais difícil, porque eu acho que na mídia social a gente acaba criando mais coragem, até para discutir, né? Pessoalmente a gente consegue, né? Pessoalmente a gente consegue se segurar com medo até da agressão. Mas eu tenho essa estratégia aí também. Eu uso muito isso de colocar... E às vezes de colocar no lugar do outro, né? Assim, essa questão da empatia eu acho que é primordial. É claro que o Pedro Calabrese fala de uma coisa, amiga, que a gente pode falar também em relação ao sentir, que é muito legal, que ele fala que o nosso lado racional é bem pequenininho. E ele está em cima de um elefante, que é o nosso lado emocional. E que às vezes...
e que às vezes o nosso elefante descontrola e não tem lado racional que segure. Entendeu? Assim, não tem piloto que segure esse lado racional quando o elefante está descontrolado. Então, as nossas emoções, elas têm esse poder de nos descontrolar. Então, às vezes a gente passa do limite, por mais que a gente saiba a teoria, na prática é muito difícil porque a gente é ser humano, né? Exatamente. Mas é uma Amiga, estratégia fantástica. aconteceu exatamente isso que você está falando hoje numa sessão de coaching. O grande cerne dela, dessa minha coach, ela é até de fora, ela tá fora do país. E ela percebeu que ela não estava conseguindo ainda avançar na carreira, né, na profissão dela. Ela perdeu o prazer pelo aquilo, porque as emoções dela estavam sabotando ela. Então ela queria uma coisa, ela tinha clareza de onde ela queria chegar, mas ela não conseguia fazer aquilo lá porque emocionalmente ela queria outra coisa. Só que ela só descobriu isso na sessão, que emocionalmente. Sim, Então, gente, fantástico. emoção e razão precisam parar de divergir e convergir. Quando eles Sim, convergirem, você vai ser uma pessoa plena na sua totalidade. E você vai ser é, muito mais empático na sua comunicação. Porque se suas emoções estão expressando uma coisa e o racional está expressando outra, imagina a confusão interna que não está acontecendo aí dentro. Quando e aí você de se fora, minha comunica, filha, todo mundo você sai percebe. ferindo. Você sai agredindo, ferindo as outras pessoas. Porque dentro de você as coisas não estão no seu devido Alinhado. lugar, né? E a nossa maior É, parte do cérebro é subconsciente. e a terceira coisa é a necessidade, né? Quais necessidades você tem a partir daquela ação que o outro está fazendo? Às vezes a necessidade que a gente tem simplesmente é só de ficar calado, né? Então, assim, ou de ver aquilo dali e não ter ação, não ter opinião, não ter reação sobre aquela situação. Ou realmente tem ações que a gente precisa intervir. Aí, nesse caso, né, que vem o quarto passo, que é o pedido, que é conversar com aquela pessoa de forma mais alinhada possível, de forma mais empática. Eu até dei uma dica no meu feed esses dias de um livro que mudou muito a minha vida, que melhorou bastante as minhas relações, que é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Ele fala muito sobre essa questão do pedido, em como falar com as pessoas sobre algo que você quer muito, principalmente a correção. E às vezes no ambiente familiar a gente peca muito e não faz da forma como tem que ser, até porque as pessoas, a gente já conhece o defeito da outra pessoa, a gente já tem intimidade, familiar e amigo próximo, né? Mas no ambiente corporativo isso é exigido, gente. Como a Thay falou no começo, revivendo aí um pouquinho do começo. A gente é escolhido pelo currículo, muitas vezes, né? E não pelo nosso comportamento emocional. E isso é muito mais evidente no serviço público, que as pessoas fazem uma prova totalmente seca, né? Uma prova totalmente, assim, que vai interpretar só aquilo que ela está estudando e não vê o comportamental dela. Então, o serviço público tem muito conflito de RH. Então, assim, muito conflito de gestão de pessoas. E até o pessoal de gestão de pessoas, às vezes, não tem a capacidade técnica para poder gerir todos esses conflitos. Porque na empresa privada é fácil, né? Chega ali, trocou, pronto, acabou. Tá com dificuldade, contrata uma consultoria para resolver. No serviço público, isso é muito complicado, é muito complexo. Então, essa Vou questão do entrar na pedido. licitação, amiga, para eu dar um treinamento para eles. Sim, olha que ótimo. Então, assim, essa questão do pedido, em como você vai corrigir alguém que está fazendo uma atitude muito errada no trabalho, como que você vai pegar aquela pessoa que está tendo atitudes preconceituosas, que é o grande tema aqui, e conversar com ela. E como que você vai fazer pedidos, conversar com aquela pessoa sem ter os seus preconceitos. E a gente não está falando aqui só de preconceito, de racismo, homofobia, essas coisas não, gente. Porque na relação do dia a dia, as pessoas, às vezes, elas até se policiam. Às vezes não, mas elas tentam se policiar em relação a coisas tão graves e tão medonhas, né, e tão absurdas que é o racismo, ou homofobia, ou misoginismo. Eu acho que é a mulher que mais sofre, né, em relação ao ambiente de trabalho. De tudo, a mulher é o que mais sofre, mas todos têm o seu sofrimento. Então, mas isso as pessoas tentam disfarçar mais. Agora tem coisas pequenas, por exemplo, o filho da sua servidora, da sua colaboradora, adoeceu e teve que dar um atestado. E aconteceu isso uma vez, duas vezes, três vezes. Você já começa a pensar que o menino tem um problema muito grave de saúde, você acha que ela está inventando para dar atestado. Aí você vai chegar nela e vai conversar, fazer o pedido, falar: fulano de tal, seu filho adoece todo dia?
entendeu? Assim, olha como isso no ambiente de trabalho, e tem mulheres que tratam outras mulheres dessa forma, e às vezes elas têm a empatia de ter vivido aquilo dali, porém elas não sabem simplesmente se comunicar. Elas não sabem fazer o pedido da forma correta, né? Que é Isso, que eu ia colocando as falar. palavras certas. Tudo pode ser dito, gente. Depende da forma como é dito. Tudo, tudo. O médico não tem que comunicar para uma família que a pessoa faleceu, por exemplo. Gente, para mim, uma das coisas mais difíceis de serem comunicadas é isso, o falecimento de um parente. Isso é extremamente difícil, falando do contexto emocional, psíquico, mas o médico comunica. Então, tudo pode ser comunicado, depende da forma como é comunicado. Bruno, eu não entendi muito a sua pergunta. Seria conexão olho no olho? Se você puder mandar aí de novo para a gente poder te responder. E aí, amiga, exatamente isso. Então, e qual é? Olha como a empatia é um pouco mais profunda do que as pessoas pensam. Quando você deu esse exemplo aí, né, de uma colaboradora que está com o filho doente, que está faltando serviço, qual a necessidade que ela tem naquele momento? Às vezes a gente não olha a necessidade. Ela tem necessidade de compreensão. Essa é a necessidade dela. Alguém, por favor, pode. E às vezes ela vai reagir de forma mais agressiva na comunicação dela, mas ela não sabe que o que ela está buscando é compreensão, porque nem ela mesma tem essa clareza. Olha que lindo que se um gestor tiver esse conhecimento, por exemplo, de CNV, olha como que ele pode ser um pouco mais profundo nas relações de trabalho e trazer uma situação que vai muito além. Porque, gente, esse negócio de profissional e pessoal não se mistura, isso é passado, viu? Pelo amor de Deus. Isso já caiu, ó. Profissional e pessoal, gente, nós somos um só. Não tem como a gente colocar uma máscara aqui, depois vai lá e coloca outra. Não, nós somos um só em todos os lugares. Então, você carrega aquilo com você do seu profissional. E é por isso que as empresas estão tendendo cada vez mais a cuidar das pessoas. Amiga, eu vi um lindo e-mail falando assim, olha, se você precisar, lembre-se, um chefe, eu acho que foi até o CEO da Natura, mandando para um colaborador, falando assim, não é porque você está de home office que você precisa trabalhar 10 horas por dia. Eu tô te mandando esse e-mail para falar para você, para de trabalhar. Para de ficar na frente do computador. Cuide de você. Caraca, como que não viralizou? Viralizou um negócio desse. Sim, e esse é o momento, né, amiga, de buscar essa empatia, de buscar essa comunicação de forma mais clara, né, de evitar conflitos. Eu acho que eu estou tentando ao máximo fugir dos conflitos, daquilo que eu não consigo controlar. Até falei no vídeo sobre a minha ansiedade, que parte muito disso, porque eu sempre separo as coisas em aquilo que eu consigo controlar, aquilo que eu não consigo controlar. O conflito que eu não consigo controlar, para que eu estou no meio dele, né? Para que agora tem aqueles que você deve dar importância, principalmente no cuidado das pessoas nesse momento, né? Esse cuidado com as pessoas eu acho que é fundamental. Então, a comunicação não violenta, a atenção, a empatia, as relações sem preconceito são muito importantes. Amiga, só temos 50 segundos para acabar a nossa live. Passou Meu muito Deus! rápido. Gente, vocês não mandarem nos comentários, mas fato, observação, sentimento, necessidade e pedido, tá bom? São essas 4 etapas para você praticar comunicação não violência. Não violenta. Isso, e a gente quer agradecer, eu quero agradecer muito mais uma vez, foi maravilhoso. E esse vídeo vai ficar disponível no IGTV e no YouTube também. Daqui a pouquinho eu tô subindo ele pro YouTube, tá bom, gente? Show. Muito obrigada. Vamos fazer mais live. Eu acho que a gente tem um ritmo muito bom de conhecimento, de destravamento aí das emoções e tudo, viu, amiga? Amiga, eu vou fazer lives no meu Instagram toda terça às 9 horas da noite. Então, tá bom. Podem vir vocês que estavam aí. Vem pra cá que a gente vai aprender muito também. Tá bom. Um beijo. Tchau. Beijo, amiga. Tchau, tchau. Tchau.